Farmacodinâmica. Vamos entrar agora no mundo da farmacodinâmica propriamente dito. Em relação ao conceito, a gente pode dar uma breve explanada, dizer que é a área da farmacologia que estuda os mecanismos de ação dos fármacos, assim como sua interação com o alvo e suas respostas bioquímicas e fisiológicas. Ou seja, é a área de estudo das ações farmacológicas propriamente ditas. O que a gente já falou até aqui, por exemplo, em relação a receptor, via de transdução, isso também é campo da farmacodinâmica, obviamente. Agora a gente vai para um aspecto do mecanismo de ação, que é o aspecto da relação interação fármaco-receptor. Só para começar, umas considerações gerais. Fármacos não criam efeitos no organismo, eles apenas modificam uma função já existente. Isso eu já falei lá desde o comecinho, até porque os alvos dos fármacos, eles são constituintes celulares básicos. Então, quando estes constituintes celulares básicos são modificados, eles vão modificar uma função já existente. Um fármaco não cria uma função, não cria uma ação, não tem um efeito novo. Ele apenas vai modular uma ação fisiológica para mais ou para menos. No caso, ele vai corrigir por causa do estado patológico. Então, nós temos o fármaco causando uma alteração celular que vai levar a uma resposta celular, um efeito celular. Lembrando que tudo começa a nível celular. A maior parte dos efeitos farmacológicos eles têm início no nível celular, no nível molecular primeiramente, aí depois a célula muda, aí os tecidos mudam e o organismo como um todo vai mudar. Em termos de ação, a gente pode separar em duas ações dos fármacos em geral. A gente pode dizer que os fármacos têm ação inespecífica, e aí a gente pode separar em outros subtipos de ações, como uma ação química. Aí temos o hidróxido de magnésio usado como antiácido. Então, o hidróxido de magnésio ele não tem um sítio específico de ligação. Ele tem a sua ação baseado em sua propriedade físico-química. Ou seja, ele é uma base e vai neutralizar um ácido. Essa é a ação do hidróxido de magnésio. Alguns fármacos têm ação elétrica. O próprio potássio ele vai corrigindo uma hipocalemia. Então aqui ele seria um repositor de um eletrólito e ele teria uma ação puramente elétrica e química, né, para corrigir a sua concentração. Também podemos ter uma ação osmótica. No exemplo, o manitol usado como diurético, pelo simples fato do manitol estar na luz do túbulo renal, ele vai puxar água, ele vai criar um gradiente osmótico e vai puxar água. Então é uma ação inespecífica, é uma ação osmótica. Ele não atua num receptor farmacológico, ele não vai atuar numa proteína, ele só vai atuar por existir, ou seja, baseado nas suas propriedades físico-químicas. Então essas ações inespecíficas, elas não requerem receptores, elas não precisam de receptores. Aí eu tenho a química, a elétrica e a osmótica. Em termos de ações específicas, os fármacos eles podem ser agonistas e antagonistas. Eu vou explicar melhor o conceito de agonistas e antagonistas. Era só um resuminho geral aqui do que era a farmacodinâmica e do que ela se tratava. Então vamos entrar agora no tópico 7. Interação fármaco-receptor. Aqui uma breve explanação do conteúdo que a gente vai abordar. Interação fármaco-receptor, obviamente. Atividade constitutiva, agonista pleno, agonista parcial, agonista inverso, antagonista,
os tipos de antagonismo, ou seja, competitivo e não competitivo, agonismo convencional, tendencioso e alosterismo. Vamos abordar estes conceitos farmacodinâmicos extremamente importantes. Para começar, a interação fármaco-receptor, vou falar aqui só alguns princípios básicos que regem, além de regir tudo aquilo que eu falei, vai reger tudo aquilo que eu vou falar. Então, baseado desde a primeira definição de receptor que eu dei lá atrás, que era uma macromolécula capaz de, ao receber uma ligação de um ligante, mudar sua função e gerar uma resposta. Essa foi a definição, mais ou menos a definição que eu dei lá atrás. A partir dela, a gente pode inferir alguns princípios básicos. O primeiro é que os receptores, eles determinam as relações quantitativas entre dose ou a concentração do fármaco e seus efeitos farmacológicos. Na segunda parte daqui da farmacodinâmica, no módulo 8, a gente vai ver que à medida que eu aumento a dose de um fármaco ou a concentração, os efeitos dele aumentam. E a gente vai entender bem por quê. Obviamente, com o que a gente já estudou até aqui, a gente já consegue deduzir. Se lá atrás eu falei, por exemplo, se o ligante A estimula um receptor acoplado à proteína G, 2 ligantes vão estimular 2 receptores, 10 ligantes vão estimular 10 receptores. Então, 10 receptores acoplados à proteína G vão gerar uma resposta ou um efeito farmacológico muito maior. Só aí a gente já tem essa relação entre concentração do fármaco, ativação do receptor e, consequentemente, efeito farmacológico. Assim, os receptores, eles também são responsáveis pela seletividade da ação do fármaco. Então é um receptor que vai dizer que o fármaco A vai se ligar a ele e não o B. Por exemplo, o receptor muscarínico, ele só é ligado pela atropina. Ele não é ligado pela adrenalina, comparando esses dois fármacos ou esses dois ligantes. Então, o receptor muscarínico vai responder apenas pela ação da atropina ou da acetilcolina e não vai responder pela ação da adrenalina. Quem vai responder pela ação da adrenalina é outro receptor, chamado de receptor adrenérgico. Os receptores medeiam as ações de agonistas e antagonistas farmacológicos, o que eu acabei de dizer. Chega qualquer agonista, ele só é agonista porque ele está atuando num receptor. Óbvio, outro só é antagonista porque está atuando em receptor. E aí eu tenho a interação do fármaco com o seu sítio receptor é regida pelo tamanho, pela forma do fármaco, pela sua distribuição de densidade elétrica e pela sua quiralidade, ou seja, se ele tem algum centro assimétrico capaz de gerar isômeros ópticos. E aí, os isômeros eles podem ter afinidade diferente pelo receptor e gerar respostas diferentes. Aspectos estes que ditarão sua afinidade de ligação e sua eficácia como fármaco, pois é o resultado dessa interação que gerará uma conformação particular dentro da vasta possibilidade de conformações possíveis do complexo ligante-receptor, sendo esta última a responsável pela consequência final dessa interação, a ativação ou não de uma resposta bioquímica. Pode parecer um pouco confuso, né? Vamos traduzir. O que esse texto todo quer dizer é o seguinte, que as características físico-químicas de um fármaco, tamanho, forma, distribuição elétrica, vão fazer com que ele gere uma conformação específica ao se ligar com o receptor. E o resultante dessa conformação vai ser uma ativação ou não de uma resposta bioquímica. Então a gente tem que
a formação desse chamado complexo ligante-receptor, ele pode existir em várias conformações. Olha, eu coloquei aqui, ó, é o resultado da interação que gerará uma conformação particular dentro de uma vasta possibilidade. Então, se eu tenho o ligante A e o receptor A, ele gera uma conformação X. Se eu tenho o ligante B e o receptor A, ele gera uma conformação Y. Ou seja, dois ligantes atuando no mesmo receptor vão gerar conformações diferentes. E isso pode gerar uma resposta bioquímica diferente. Pode gerar uma resposta bioquímica igual também, mas pode gerar diferente. A gente vai ver. Seria basicamente isso de início para falar. Então, a primeira etapa na ação de uma droga consiste na formação desse complexo que eu acabei de falar, chamado droga-receptor ou ligante-receptor, que é reversível e é governado pela lei da ação das massas. Então eu tenho que a droga A vai se ligar com o receptor e vai formar o complexo. Essa fórmula aqui é a fórmula geral. Droga mais receptor, complexo, receptor ligante. E essa ligação ela é reversível. Se ela é reversível, o complexo receptor ligante pode voltar e soltar a droga. O que vai dizer se eu fico mais neste estado ligado ou neste estado separado é justamente a concentração da droga. A concentração do receptor, vamos partir do pressuposto que ela não se altere. Então, quanto mais droga A que eu tiver, e se eu sigo a lei da ação das massas, mais eu vou deslocar o equilíbrio para a formação de complexo ligante e receptor. E aí eu vou ter mais ativação. Como eu havia falado, segue a lei da ação das massas que diz isso. K mais 1 seria a tendência que a droga tem de se ligar ao receptor, seria a chamada constante de associação. E K-1 seria a tendência que o complexo tem de se separar, ou seja, seria a constante de dissociação, o que a gente chama também de KD, que a gente vai falar mais lá para frente, de dissociação, que é uma medida da afinidade da droga pelo receptor. Assim, temos alguns tipos de interação entre o fármaco e o seu sítio receptor. A ligação iônica é um tipo de ligação, é um tipo de interação muito forte. Você tem aqui, ó, a ligação iônica formando um complexo. Temos também interação de polo, essa já é mais fraca. Alguns ligantes, eles têm uma distribuição assimétrica de cargas, logo eles podem formar dipolos. Dipolos são centros de assimetria de cargas. Ó, aqui tem uma negativa e aqui tem uma positiva. Essa positiva aqui, ó, vai interagir com essa outra negativa aqui. Aqui é um dipolo permanente, também pode ter dipolo induzido. Outro tipo são as pontes de hidrogênio ou as ligações de hidrogênio. Também são semelhantes a um dipolo. Só que aqui, ó, você tem uma eletronegatividade um pouco maior e uma força um pouco mais considerável. São as chamadas pontes de hidrogênio. Também, como eu falei, é semelhante a um dipolo-dipolo. As ligações de Van der Waals são interações entre grupos maiores. Então você tem, por exemplo, em aminoácidos, em proteínas, muitas ligações de Van der Waals. Óbvio que você tem também dipolo-dipolo, dipolo induzido. Mas Van der Waals é muito mais rico distribuído. São também dipolos, só que são dipolos mais expressivos, maiores, ó, como você pode ver aqui, ó, essa densidade eletrônica aqui, ó, negativo é maior, e aí você tem dipolos transitórios. Também temos um tipo de ligação chamado de interação hidrofóbica, que é muito importante. Ela, eu falei lá no comecinho, são as interações de grupos apolares
sobretudo em água. Elas tentam ficar de maneira que o sítio hidrofóbico seja escondido da água. Eu até expliquei que essa interação hidrofóbica era um dos motivos da bicamada lipídica ser redonda e os lipídios se agruparem assim. Também temos a ligação covalente. Aí podemos ter uma fosforilação, uma acilação, uma acetilação, mas geralmente os fármacos eles se ligam de maneira hidrofóbica por Van der Waals, pontes de hidrogênio de polo-dipolo. A ligação iônica e a ligação covalente, elas são muito mais fortes e geralmente são irreversíveis. E a maioria das ligações são reversíveis, como essas 4 citadas aqui. Mostrando só um exemplo para a gente tentar perceber melhor, a gente tem aqui o receptor adrenérgico. Por exemplo, aqui poderia ser o receptor beta-1 adrenérgico. Aí eu tenho aqui, ó, a adrenalina vindo. E aí ela vai se ligar no seu sítio. Ela chega pertinho e aí ela começa a interagir. Essa interação aqui são interações do tipo ligação de hidrogênio. Essa interação aqui de grupos apolares, um pouco maiores, são as interações de Van der Waals. E essa outra interação aqui, uma interaçãozinha iônica. Então, a gente tem que quando o ligante se liga no seu sítio, ele interage com ele, e essa interação aqui vai resultar na formação de um complexo. E é esse complexo que vai gerar uma alteração nas vias de transdução e gerar uma resposta bioquímica. Assim temos o fármaco mais o receptor gerando o efeito. É a etapa básica da farmacodinâmica. É a interação fármaco-receptor, que é a primeira etapa de uma série complexa de sequências de outras etapas. Isso tudo eu já até falei lá nas vias de transdução. Isso aqui é o início da via de transdução. Molécula, mensageiro, hormônio, neurotransmissor, droga, vão gerar uma resposta bioquímica. Agonistas e antagonistas, vou explicar melhorzinho já já. Continuando, um conceito muito importante para a gente compreender em totalidade a farmacodinâmica é o conceito de atividade constitutiva. Prestemos bem atenção aqui, porque isso daqui que eu vou falar agora serve para toda a farmacologia em si, não só para essa primeira parte. A gente tem o estado constitutivo basal. Isso aqui é uma proteína canal. Aqui é ela no estado basal. Ou seja, eu não tenho nenhum ligante. Ela está na conformação que ela existe na célula, na ausência de qualquer ligante. Ou seja, no repouso, no estado constitutivo basal. Notem que nesta conformação basal ou constitutiva, este canal não está totalmente fechado. Olha o diâmetro do poro. Tem uma abertura e está entrando um pouco de cloreto. Então, na ausência de qualquer ligante, este receptor fica levemente ativado. Como eu coloquei, o canal sem ligante está numa conformação de ativação constitutiva, a qual permite a passagem de alguns íons, levando, no caso, uma hiperpolarização basal. Então, no estado constitutivo, o canal está levemente aberto, parcialmente aberto, só por ele existir, sem nenhum ligante, sem nada. Aí nós temos o caso, uma outra situação. Aqui, notem que o receptor ele está totalmente fechado. Olha o diâmetro do poro. O diâmetro do poro aqui, ó. O diâmetro do poro aqui, ó. Ele está totalmente fechado. Quando ele está fechado e não está conduzindo nada,
a gente chama esse estado de estado inativo ou inativado. O canal também pode assumir uma conformação de inativação, a qual não permite a passagem de íons. Logo, esse estado aqui, ele é não condutor. Não condutor. Ele é um estado menor de ativação do que este aqui. Este está parcialmente ativado, esse está totalmente fechado ou totalmente inativado. No outro exemplo, nós temos um diâmetro muito maior e quando este canal está no seu estado máximo de condutância, a gente diz que ele está no estado ativado. Então, o estado ativado, se fosse para a gente colocar em números, por exemplo, esse canal aqui ele permite a entrada de 100 mil íons. Esse aqui permite de 10 e esse aqui permite de 100 íons só. Então, inativado, basal, ativado. Constitutivo ou basal e ativado. Assim, entendendo este primeiro conceito de atividade constitutiva, ou seja, que um receptor pode, na sua conformação basal, estar parcialmente ativado, isso implica em outras consequências, como outros modelos das múltiplas conformações. Novamente, só para ficar claro, eu falei no slide passado de atividade constitutiva de um receptor. O que é atividade constitutiva de um receptor? É que ele não está totalmente fechado ou inativado, mesmo na ausência de ligante, mesmo ele não estando trabalhando, digamos assim, trabalhando ativamente. Este canal, este receptor com atividade constitutiva, ele tem uma leve ativação basal. Assim, eu vou explicar aqui alguns estados de diferentes conformações que podem ser adotadas pelo receptor. A primeira é a que eu acabei de explicar. É o estado constitutivo. É a conformação constitutiva, este Czinho. Também um receptor pode existir, como eu mostrei no slide passado, no seu estado inativo. Seria esse RI aqui. Também um receptor pode existir na sua conformação parcialmente ativada e também pode existir na sua conformação totalmente ativada. Lembrando que o estado constitutivo ele também é parcialmente ativado, só que ele é bem menos do que RA asterisco. Seria minimamente ativado, para não ter confusão. O estado constitutivo equivale a um estado minimamente ativado. O RA', ele equivale a um estado parcialmente ativado, que é maior do que o constitutivo. Sempre é maior do que o constitutivo. O inativo, ele é menor que o constitutivo. Não necessariamente ele é inativo por completo. Ele só é menor do que o constitutivo. O parcialmente ativado, como eu já havia falado, é maior do que o constitutivo. E o estado totalmente ativado é maior do que todos. Então, a partir disso, só para ficar mais exemplificado, suponhamos que, lembrando, isso aqui são conformações. A gente teria que um receptor acoplado à proteína G, como exemplo, no estado constitutivo, ele produziria 10 AMP cíclicos, se fosse para a gente comparar em termos de via de transdução. Este mesmo receptor, no estado inativo, ele produziria 1 AMP cíclico. Então notem que é menos do que o estado constitutivo. Não é zero, mas é menos do que no estado constitutivo. 10 vezes menos aqui no caso. No estado R', eu teria 100 AMP cíclicos sendo produzidos. E no estado totalmente ativado, nós teríamos 1000 AMP cíclicos. Essa conformação produz 1000 AMP cíclicos, essa produz 100, essa produz 10 normalmente,
e essa leva para 1. Essas são as considerações em relação a isso. Assim, a gente pode deduzir que um fármaco que chega e estabiliza a conformação do C, ele é chamado de antagonista. Então o fármaco chega, se liga no seu receptor e estabiliza o receptor na conformação basal, na conformação constitutiva. Esse é um antagonista. E o fármaco que faz com que a conformação constitutiva seja deslocada para a conformação inativa, ele é chamado de agonista inverso. Então o agonista inverso é aquele que leva a conformação do receptor do estado constitutivo para o estado inativo. Logo, ele vai diminuir a sinalização no nível menor do que o constitutivo. Esse é o agonista inverso. O agonista parcial, ele pega o receptor na sua conformação constitutiva e leva para R'. Ou seja, ele tira do basal e deixa ele no estado parcialmente ativado, produzindo 100 AMP cíclicos no exemplo que eu dei. E o agonista pleno, ele estabiliza o receptor da conformação C para RA. Logo, ele é um agonista total. Ele é um agonista pleno porque ele ativa plenamente o receptor. Essas são as diferenças conceituais. Novamente, só para ficar mais entendível, antagonista é o cara que estabiliza o receptor na conformação constitutiva, na conformação basal. Por isso que ele não tem efeito. Depois eu vou explicar essa afirmação. Ele não tem efeito. Sobretudo quando eu for falar de antagonista. O agonista inverso estabiliza da conformação constitutiva para a conformação inativada. O agonista parcial da conformação constitutiva para a conformação parcialmente ativada. E o agonista pleno ou agonista total, ele estabiliza da conformação constitutiva para a conformação ativada. São esses os princípios básicos na definição de agonista e antagonista. Seria basicamente isso. Assim, pegando aquele mesmo exemplo que eu tinha dado há 2 slides atrás, vamos aqui, ó. No canal sem ligante, são as mesmas fotos. Só vou botar os conceitos aqui agora. No canal sem ligante, eu tenho ativação constitutiva. Então, esse diâmetro do poro aqui está parcialmente aberto, ó. E aí entra um pouquinho de cloreto normal e faz o que tem que fazer. Esse é o estado basal desse receptor aqui, sem ligante. Já no canal com ligante, ó, vamos ver a dinâmica do agonista inverso com o agonista parcial. Temos aqui aquela mesma figura que antes eu tinha colocado, que era o estado inativo. Quem faz isso? O agonista inverso. O agonista inverso vai levar este receptor para o estado inativado. E o agonista pleno vai fazer com que o receptor fique ativado. Logo, eu tenho 2 possibilidades extremas. O agonista inverso inativando totalmente o receptor e o agonista pleno ativando totalmente o receptor. Essa é a dinâmica de agonistas inversos e agonistas plenos que eu tinha para falar por agora. Assim, o que é um agonista? O agonista é aquela substância que vem, se liga no receptor e faz o que um ligante endógeno faz, ou seja, gera o efeito. Temos aqui o exemplo, ligante endógeno. Por exemplo, aqui é a adrenalina. A adrenalina atuando no receptor dela faz um efeito X. Ligante endógeno, adrenalina. Se eu colocar
uma substância que também tem a afinidade pelo receptor de adrenalina, olha, ela vai gerar, e se ela gerar um efeito, eu tenho o chamado agonista. Então o agonista é aquela substância que se liga no mesmo local que o ligante endógeno se liga e produz um efeito. O agonista, ele desloca, sempre que ele pode, óbvio, o ligante endógeno. Mas ele faz a mesma coisa que o ligante endógeno. Logo, se o ligante endógeno ativa um processo, ele vai ter que ativar também. Então temos vários ligantes endógenos, o efeito é maior. Já na parte de agonistas, aqui ó, quando eu loto de agonista, eu loto de efeito também. Então temos essa estrutura básica em relação a essa primeira discussão. Eu fiz um esqueminha rápido aqui também para a gente tentar entender esses conceitos mais profundamente. Porque eu sei que tem muita gente que confunde agonista com agonista inverso, com agonista pleno. Então vamos mais devagar aqui. O agonista pleno, como eu falei, nesse exemplo aqui, ó, ele ativa todas as vias de transdução possível. Então ele faz com que aquele receptor ou aquela célula responda de maneira máxima. Ele chegou, se ligou e gerou a maior resposta que aquela célula podia fazer. Isso é ser um agonista pleno. Um agonista parcial, ele ativa, ó, parcialmente. Isso aqui são os alvos, canal iônico, proteína transportadora, enzimas. Ele ativa parcialmente os receptores. E aí eu gero uma resposta também um pouco menor do que o agonista pleno, obviamente. Os antagonistas. Os antagonistas, eles servem apenas, como o nome já pode denotar, anti-agonistas. Anti-agonistas. Eles servem basicamente para reverter um efeito de um ligante endógeno. Eu tenho um receptor, eu tenho um ligante endógeno, eu tenho o efeito. Quando um antagonista vem e ele se liga no sítio ativo e desloca o ligante endógeno, aí eu tenho um efeito. Toda vida que há esse deslocamento de ligante endógeno, há um efeito mascarado ou um efeito evidenciado até. O antagonista, ligação sem ativação do receptor, sem efeito. Mesma coisa, ó, ligante endógeno produz um efeito celular específico. Se eu tiver mais antagonistas, eu vou diminuir mais ainda o efeito. Eu acho que deve ter ficado clara essa explicação de antagonista. O antagonista ele serve apenas para tirar o agonista da jogada, ou o ligante endógeno. Assim, ele, o antagonista, estabiliza na conformação basal do receptor. Então, se esse receptor ele ativa basalmente algumas vias de transdução, ele vai continuar ativando essas vias de transdução. Na ausência do ligante, ó, eu tenho uma resposta muito parecida com a situação passada do antagonista. Eu gero essa resposta específica e minimizada. A atividade constitutiva é como se fosse uma garantia de manutenção do funcionamento celular. Então, ela vai manter alguns canais abertos, algumas vias trabalhando um pouco mais, justamente porque a célula precisa dessa manutençãozinha.
O agonista inverso, ele desliga totalmente o receptor, ou pelo menos diminui, num estado de ativação menor do que o constitutivo. Assim, o espectro agonista fica desse jeito. Temos o agonista ativando o máximo da via de transdução. Temos o agonista parcial ativando parcialmente a via de transdução. O antagonista se ligou aqui e não gerou nenhuma resposta. A ausência de ligante gerou uma resposta semelhante à do antagonista. Por isso que eu disse que a atividade constitutiva do receptor ativava apenas uma quinase. O antagonista continua ativando apenas uma quinase. Aí você tem este efeito parecido do antagonista com um sem ligante. E para fechar, temos o agonista inverso, que desativa totalmente o receptor. E aí seria basicamente isso em relação ao espectro agonista. Só para ver se ainda fica claro e para a gente seguir adiante, o receptor sem ligante estaria mais ou menos assim, ó, na conformação constitutiva. Notem que a luz está um pouquinho aberta só. Aí nós temos o agonista inverso, que desliga totalmente a luz e leva o receptor para o estado inativado. E nós temos o agonista pleno, que ilumina totalmente o ambiente, porque ele causa a ativação do receptor. Ou seja, ele ativa o receptor totalmente. Assim nós temos o sítio receptor, afinidade e eficácia, conceitos que eu vou explicar um pouco mais para frente. O ligante tem que se ligar na fechadura, e existem vários tipos de fechadura. Cada fechadura seria a especificidade de ser receptor de uma molécula X. Então, você tem a conformação, o encaixe, ó, agonista natural, sítio receptor, afinidade e eficácia. Quando você modifica a chave, ó, ou seja, quando o agonista é modificado, você pode perder essa interação e não gerar uma resposta biológica. Você pode, mas aqui no caso, ó, a interação ainda foi mantida, um pouco parcialmente talvez, mas ainda gera uma resposta biológica. E aqui a chave falsa seria o antagonista. Você tentou colocar alguma coisa dentro, quebrou ou fez alguma alteração, mas não dá para gerar uma resposta biológica. Essa resposta biológica foi bloqueada pelo antagonista nesse caso. Nós temos o agonismo convencional. O agonismo convencional é quando você tem o ligante ligado ao receptor e ele pode gerar duas respostas diferentes, basicamente na mesma magnitude. Então, ó, o agonista vem, se liga no receptor, ativa as duas vias de transdução. O agonista vem, se liga no receptor e ativa igualmente as duas vias de transdução, as duas respostas. Então isso é o agonismo convencional, que é tudo que a gente falou agora. Mas nós temos também o chamado agonismo tendencioso. Esse agonismo tendencioso eu botei aqui, ó. Quando um agonista se liga ao receptor, este ativa seus sistemas efetores que lhes são acoplados de maneira desigual, levando a uma resposta preferencial por alguma via de sinalização particular. Isso é possível porque alguns receptores estabilizam diferentes estados conformacionais. Aquilo que eu tinha falado. Dá um exemplo. Receptor, resposta 1, resposta 2. Receptor, resposta 1, resposta 2. Esse receptor, note que ele está um pouquinho do lado, logo ele vai desviar a resposta para a resposta 1. Ó. Mesma coisa aqui, esse agonista tem uma conformação diferente e ele vai estabilizar o receptor de maneira que ele ative apenas a resposta 2 ou mais a resposta 2.
Então isso é uma seletividade dos efeitos. E agora vamos para os antagonismos. Primeiro, uma breve classificação quanto à força de ligação. A primeira forma de classificar o antagonismo quanto à força de ligação, a gente pode chamá-lo de antagonismo reversível. Como o nome já denota, é um antagonismo que é facilmente terminável. Ele começa e se inicia rapidamente. Então temos aqui um antagonista reversível, ele se liga fracamente. Justamente por isso que ele vai ser reversível. Ele se liga aqui e em alguns segundos, alguns milissegundos, ele já se desliga. O ligante chega e ao tentar tirá-lo daqui, o ligante é bem sucedido. Aqui no caso seria um antagonista reversível no sítio ortostérico, que é o sítio de ligação do ligante. Novamente, ele se liga fracamente, interações de Van der Waals, de polo induzido, pontes de hidrogênio, e aí, depois de um certo momento, ele se dissocia ou pode ser deslocado pelo ligante, e aí ele é facilmente revertido. Aqui seria um exemplo também de um antagonismo competitivo. Nós temos também, quanto à força de ligação, o antagonismo irreversível. Um antagonista ele é irreversível quando ele se liga fortemente a um sítio. Aqui no caso, também um sítio ortostérico, que é o sítio mesmo de ligação do ligante endógeno. Note que nessa figurazinha o antagonista ele está como se fosse amarrado mesmo no sítio ortostérico. Então, aqui seriam interações, por exemplo, covalentes, interações iônicas, uma acetilação, uma fosforilação, uma metilação, e aí o antagonista fica irreversível, ou seja, ele não se dissocia nem se o ligante chegar aqui e tentar deslocá-lo. Assim, a classificação quanto à força de ligação, a gente pode chamar um antagonismo de reversível ou um antagonismo de irreversível. Uma outra classificação também pertinente é a classificação quanto ao local de ligação. Aqui eu fiz um esqueminha para ficar um pouco mais didático. Vamos lá. Então temos os antagonistas, e aí a gente pode ter antagonista de receptores, ou seja, são os antagonistas farmacológicos propriamente ditos. Eles atuam em alvos específicos. Por exemplo, a atropina é um antagonista muscarínico. O propranolol é um antagonista adrenérgico. A fentolamina é um antagonista adrenérgico também, só que alfa-adrenérgico. E assim vai. E nós temos antagonistas sem receptores, ou seja, são aqueles antagonistas que eles atuam em sítios inespecíficos, ou seja, eles não têm um alvo molecular definido, eles não vão atuar num receptor, eles não vão atuar numa proteína transportadora, eles não vão atuar num receptor macromolecular, não. Aí nós temos o antagonista químico, seria aquele antagonista que neutraliza o outro quimicamente. Um exemplo clássico, por exemplo, é a protamina, que é uma substância básica, que está positiva em pH fisiológico, tem a sua carga positiva em pH fisiológico, e ela se combina com o anticoagulante heparina, que pelo outro lado é uma substância negativa em pH fisiológico. Então a protamina positiva se liga com a heparina negativa e a antagoniza quimicamente. Aí a heparina não pode produzir o seu efeito anticoagulante, ou seja, o efeito dela foi antagonizado porque ela foi precipitada quimicamente. Temos o chamado antagonista fisiológico. O antagonista fisiológico, ele se opõe em termos de efeito. Ele não interage quimicamente, mas em termos de efeitos, eles são opostos. Por exemplo, você tem a acetilcolina,
atuando no coração, no receptor muscarínico M2, ela causa bradicardia. Você tem a adrenalina atuando no receptor beta 1 no coração, causando taquicardia. São efeitos contrários. A acetilcolina causa bradicardia. A adrenalina causa taquicardia. Então a acetilcolina é antagonista fisiológica da adrenalina. Outro exemplo, o cortisol causa hiperglicemia. A insulina causa hipoglicemia. Então eles são antagonistas em relação a este efeito, a glicemia. A insulina diminui a glicemia, o glucagon aumenta a glicemia, cortisol aumenta a glicemia, GH também aumenta a glicemia. Em relação aos efeitos, você tem os antagonistas fisiológicos. Dei o exemplo da adrenalina e da acetilcolina. E o último tipo de antagonismo sem receptores é o antagonista farmacocinético. Aqui é quando o antagonista ele afeta alguma fase farmacocinética de outro fármaco. Não deixa de ser uma interação. Isso aqui são interações. Essa aqui é uma interação farmacêutica, seria, e essa aqui é uma interação farmacocinética. Por exemplo, você tem um fármaco que ele é indutor enzimático. Aí ele induz as enzimas lá do fígado a metabolizarem um outro fármaco. Por exemplo, os barbitúricos, o fenobarbital, é um indutor enzimático. Ele pode induzir a enzima que metaboliza a carbamazepina. E aí os níveis de carbamazepina vão diminuir. Do mesmo jeito que um fármaco pode ser indutor enzimático, ele também pode ser inibidor enzimático. Então um fármaco pode inibir a enzima metabolizadora de outro. E aí, em vez dos níveis diminuírem, os níveis vão aumentarem. Então, esse é um tipo de antagonismo farmacocinético. Mas lembrando que, como o antagonista se refere a efeitos contrários, aqui no caso são os indutores enzimáticos, que são antagonistas, digamos assim, farmacocinéticos propriamente ditos. Porque são os indutores enzimáticos que vão diminuir as concentrações séricas dos outros. Um fármaco que diminui a absorção de outro também é antagonista farmacocinético. Um fármaco que aumenta a excreção de outro também é um antagonista farmacocinético. E um fármaco que altera, no caso diminui, a distribuição do outro também é um antagonista farmacocinético. Mas isso não nos interessa agora. Quanto ao antagonista farmacológico, nós podemos ter o antagonismo em relação à ligação ao sítio ativo e a ligação alostérica. Lembrando que ambas ligações podem ser reversíveis ou irreversíveis, como eu havia falado no slide passado. Então a gente tem que a ligação no sítio ativo, se ela for fraca, ela é reversível. Se for dipolo, íon dipolo, ligações de hidrogênio, Van der Waals, ela é reversível e eu tenho um antagonista do tipo competitivo. Se ela for irreversível, por exemplo, for uma acetilação, uma alquilação, uma fosforilação, uma ligação covalente, eu tenho um antagonista não competitivo. Lembrando que, como é no sítio ativo, é um antagonista ortostérico. Novamente, ortostérico quer dizer no sítio ativo do ligante endógeno. E quanto à ligação alostérica, ela também pode ser reversível e irreversível. Mas ambas, tanto as reversíveis quanto as irreversíveis, são tipos de antagonismos não competitivos. Só que aqui a gente chama de antagonista não competitivo alostérico. Novamente, o sítio alostérico é um sítio diferente do sítio ativo. Então seriam esses os tipos de antagonismos de maneira geral. Não confundir competitivo, não competitivo com reversível e irreversível. Não é porque ele é reversível que ele é sempre competitivo. Se ele for reversível no sítio alostérico,
ele é não competitivo. Ele só é competitivo se ele for reversível no sítio de ligação, no sítio ortostérico. Então, a competitividade ou a não competitividade diz respeito à capacidade de o ligante endógeno deslocá-lo do sítio ativo. E o ligante endógeno só vai deslocá-lo, ou um agonista, se ele estiver ligado de maneira reversível e no sítio ativo. Porque se ele estiver ligado de maneira irreversível no sítio ativo, é não competitivo. Ou se ele estiver ligado em qualquer grau, ou reversível ou irreversível, mas no sítio alostérico, ele sempre será não competitivo. Então a ligação alostérica, ela é sempre não competitiva. Não importa se reversível ou irreversível. Se ela for reversível, só quer dizer que o antagonista não competitivo vai ter uma duração pequena, vai ser breve o seu efeito. Já se for irreversível, vai ter um efeito prolongado. Mas ambos, esse pequeno efeito ou esse efeito prolongado, serão efeitos não competitivos. Só lembrando isso daí porque é muito importante e muita gente confunde competitivo, não competitivo com reversível e irreversível. Todo irreversível vai ser não competitivo. Todo reversível... Então, tem essas coisinhas que eu acabei de explicar. Outro esqueminha só para mostrar, olha, o agonista, o inibidor competitivo, para ser competitivo tem que atuar no mesmo sítio do agonista. Esse sítio aqui é o que eu chamei de sítio ortostérico. Esse sítio aqui, ó, é um sítio alostérico, sítio alostérico. Esse sítio aqui é o sítio do ativador alostérico. E esse sítio aqui é o do inibidor alostérico. Temos ativadores alostéricos e inibidores alostéricos. A gente chama geralmente de modulador alostérico. E aí eles produzem efeitos específicos. Aqui está mostrando como seriam canais em relação a esses tipos de antagonismo. Primeiramente, o sítio de ligação do agonista, o sítio ortostérico. Sítio de ligação alostérico do antagonista. Note que o sítio alostérico é diferente do ortostérico. Aí o agonista vem e se liga. Se ligou aqui. O antagonista, para ser competitivo, ele tem que se ligar no mesmo sítio ativo. Só assim você tem caracterizado um antagonista competitivo. Porque é justamente essa capacidade que o antagonista tem de, por se ligar no mesmo sítio do agonista, retirá-lo. E aí temos o antagonista não competitivo. Agora, ó, o agonista consegue se ligar normalmente, ou até às vezes não consegue se ligar no sítio ortostérico. Porém, o antagonista não competitivo, ele está ligado nesse sítio aqui, ó, alostérico, e ele vai produzir o efeito. No caso, ele vai fazer com que este agonista não abra este canal, mesmo que ele se ligue, ou vai impedir a ligação do mesmo. Poderia ter essas duas considerações. Aqui é só para ficar bem claro outra coisa. Eu costumo sempre dizer que um antagonista ele não tem efeito intrínseco. Por exemplo, você tem a célula lá, bonitinha, com todos os receptores lá. Se um antagonista chegar e ligar no receptor dessa célula, essa célula não vai gerar nenhuma resposta. Se chegar um agonista e se ligar nessa célula, ela vai gerar uma resposta. Um antagonista em células em repouso, ele não tem resposta, justamente pelo conceito de antagonista que eu dei há alguns slides atrás. É um fármaco, é um agente que vai estabilizar o receptor na sua conformação basal, na sua conformação constitutiva. Então, dito isso, vamos pegar um exemplo aqui de um antagonista em alguns contextos. Por exemplo, vamos pegar o propranolol. O propranolol, ele é um antagonista beta não seletivo, ou seja, ele bloqueia o receptor beta 1 e beta 2 da adrenalina. No repouso, se a gente tomar o propranolol,
ele vai bloquear o receptor beta-1 adrenérgico no coração. E ao bloquear o receptor beta-1 adrenérgico no coração, por estarmos em repouso, a gente não vai ter nenhuma resposta. Logo, eu não vou ter alteração da frequência cardíaca. Novamente, propranolol atuando sob o coração no repouso, ele vai bloquear o receptor beta-1. Porém, o receptor beta-1 no repouso, ele não estava sendo ativado. Ele já estava no seu estado basal, no seu estado constitutivo. Então eu não vou ter alteração na conformação ativa do receptor, eu não vou ter ativação do receptor, logo eu não vou ter alteração da frequência cardíaca. A explicação é justamente essa que eu acabei de dar. Eu não vou ter ativação simpática no coração, porque eu estou no repouso, e no repouso eu não tenho ativação simpática sobre o coração. Se eu não tenho ativação simpática sobre o coração, eu não vou ter noradrenalina nos receptores adrenérgicos. E se eu não tenho noradrenalina nos receptores adrenérgicos, eu não tenho efeito bloqueador a contrapor. Novamente, um antagonista só é antagonista e só vai gerar um efeito se ele tiver algum efeito a contrapor. Ou seja, um fármaco antagonista só vai gerar bradicardia se houver uma taquicardia prévia. Se não houver taquicardia, ele não vai causar nada. Se o coração já está batendo normalmente a 70 batimentos, o antagonista vai chegar lá, se ligar e vai continuar batendo nestes 70 batimentos. Agora, se eu estiver durante o exercício físico e eu tomar o propranolol, ele vai bloquear os receptores beta-1 também, e eu vou ter uma redução considerável da frequência cardíaca. A explicação, por quê? Com a ativação simpática sobre o coração, lá eu vou ter noradrenalina se ligando nos receptores, e aí o propranolol vai poder reverter aquele efeito, vai poder contrapor aquele efeito. Então no exercício físico meu coração está batendo a 100, 110 batimentos por minuto. O propranolol chega lá, bloqueia os receptores e volta os batimentos a 60, 70, que seria mais ou menos o estado basal. A hipertensão seria uma condição parecida, porque na hipertensão eu tenho uma ativação simpática também. Os hipertensos, eles geralmente tendem a ter uma ativação simpática maior sobre o coração. E aí o propranolol vem no hipertenso e bloqueia o receptor beta-1 adrenérgico também e vai causar uma redução considerável da frequência cardíaca. Novamente, isso explica, pelo menos em parte, por que uma pessoa normotensa, ou seja, uma pessoa que não tem pressão alta, quando ele toma propranolol, a pressão dele não baixa. Agora, um hipertenso que já tem a pressão alta, já tem uma ativação simpática, quando ele toma o propranolol, há uma redução da frequência cardíaca, consequentemente uma redução do débito e consequentemente uma redução da PA. Isso explica parcialmente. O motivo aqui é o mesmo, como você vai ter ativação simpática no coração, você vai ter noradrenalina nos receptores, então você vai ter um efeito a contrapor. Se não tiver ficado claro o que eu acabei de falar, vou tentar explicar de uma outra maneira aqui. Os mesmos processos. Vou repetir essa parte porque realmente é importante. E isso vale para todos os antagonistas, não só para este fármaco, o propranolol. Então vamos devagar de novo. Temos o propranolol. O propranolol é um antagonista beta não seletivo, ou seja, ele bloqueia os receptores beta. Ele atuando sobre uma pessoa no repouso, ele não vai gerar alteração significativa da frequência cardíaca. Então o propranolol numa pessoa em repouso não vai causar uma alteração significativa da frequência cardíaca. Coloquei aqui um textozinho que é justamente isso que eu falei, ó. Sem um agonista estimulando os receptores previamente, a consequência da ligação de um antagonista não pode ser sentida.
visto que ele apenas estabiliza o receptor em sua conformação basal. Assim, num coração em repouso, não há estimulação simpática sobre ele, e assim os receptores beta-1 adrenérgicos do coração, sem essa descarga de noradrenalina, já estão em sua conformação basal. Aí, quando o propranolol chega lá e se liga a eles, os mantém no mesmo estado, o que não gerará nenhuma resposta diferente. Ou seja, não causará bradicardia considerável. Então, no repouso, a gente está com 70 batimentos por minuto, por exemplo. Aí eu tomo propranolol. O propranolol vai se ligar no receptor beta-1, que ele está sem noradrenalina. Então ele está no seu estado já basal. E aí ele não vai ter efeito, porque ele vai manter os batimentos em 70 batimentos por minuto. Aquilo que eu havia falado. Eu estou no repouso, tomei um antagonista, ele se ligou no receptor que não estava ativado e manteve o receptor no mesmo grau. Apesar do propranolol se ligar no receptor, o receptor se mantém estabilizado na mesma faixa de ativação basal ou constitutiva. E aí o efeito é a manutenção do estado anterior. E a segunda causa seria o propranolol tomado durante o exercício físico, por exemplo, vai bloquear o receptor beta-1 adrenérgico e vai causar uma redução considerável da frequência cardíaca. Também coloquei um textinho aqui, um pouco parecido. Com um agonista estimulando os receptores previamente, porque a pessoa está em exercício físico, a consequência da ligação de um antagonista pode agora ser sentida, pois esta competirá pelo efeito final. Assim, num coração em exercício, a estimulação simpática sobre ele joga noradrenalina sobre os receptores beta-1, ativando-os e causando taquicardia. Quando o propranolol posteriormente se liga a eles, ele impede várias moléculas de noradrenalina de mais ativações, o que gerará uma resposta contrária à noradrenalina no coração, ou seja, causará bradicardia considerável. Só para fechar, durante o exercício, o nosso coração está batendo 150 batimentos por minuto, por exemplo. Aí a gente toma propranolol, o propranolol vai se ligar no receptor agora com noradrenalina. Então, os receptores que estão ativados, ligados com a noradrenalina, muitos deles vão ser bloqueados pelo propranolol. E aí eu tenho uma bradicardia. Ou seja, os batimentos vão sair de 150 e vão voltar para 70 batimentos cardíacos. Seria basicamente isso. Alosterismo. Alosterismo, já citei em alguns momentos, inclusive quase nesse instante, que existe o sítio ortostérico e existe o sítio alostérico. O conceito de alosterismo eu coloquei aqui escrito para ajudar a gente a entender e a fixar. É um conceito muito importante e é uma das esperanças da farmacologia do futuro, porque o alosterismo ele é muito menos impactante no organismo como o agonismo e o antagonismo. O agonismo quer dizer você vai aumentar um efeito. O antagonismo quer dizer você vai diminuir, junto com o agonismo inverso. Porém, o alosterismo é apenas uma modulação mais sutil. Vamos entender melhor. Então, o conceito de alosterismo é o seguinte: é o fenômeno de interação entre dois sítios topograficamente distintos de um mesmo receptor ou enzima através da transmissão de modificação conformacional, influenciando assim a sua ativação. Não entendi nada, né? É uma classificação extremamente técnica. Quer dizer o seguinte, que um receptor e uma enzima tem o sítio ativo e tem outro sítio que pode influenciar na mudança conformacional e assim na ativação ou inativação do receptor.
Então temos alguns termos aqui para a gente ficar familiarizado. Esse primeiro termo eu já havia explicado. Sítio ortostérico é o sítio de ligação no receptor que é reconhecido pelo agonista endógeno e pelos exógenos deste receptor. Então eu tenho um sítio de ligação, por exemplo, no receptor de adrenalina, que a adrenalina se liga. Eu tenho um no receptor de acetilcolina que ela se liga. Então nós temos os sítios ortostéricos, que são as regiões do receptor que é reconhecida pelo agonista endógeno ou exógeno. Sítio alostérico é um sítio de ligação no receptor que não tem sobreposição, ou seja, é espacialmente distinta, mas conformacionalmente ligado ao sítio ortostérico, influenciando assim a atividade do receptor. Então o sítio alostérico ele é diferente do ortostérico, mas a ligação de substâncias no alostérico vai também modificar o sítio ortostérico. Ele está ligado ao sítio ortostérico em termos conformacionais. Nós temos também ligante ortostérico, é o ligante que se liga ao sítio ortostérico do receptor, podendo ser o agonista primário, endógeno ou algum exógeno. Então, quem é o ligante ortostérico do receptor de adrenalina? A adrenalina. Quem é o ligante ortostérico do receptor de acetilcolina? Acetilcolina. Modulador alostérico. Aquilo que eu tinha acabado de falar. Um ligante que modula, aumentando ou diminuindo a ação do ligante ortostérico ao ligar-se no sítio alostérico. Existem moduladores alostéricos positivos e moduladores alostéricos negativos. Então, o modulador alostérico, ele, ao se ligar, ele vai fazer com que o ligante ortostérico possa melhorar ou piorar, né, a sua transmissão de informação. E temos um agonista alostérico. O agonista alostérico é aquele ligante que ele abre ou ativa o receptor se ligando no sítio alostérico. Por exemplo, os barbitúricos em altas doses, eles são agonistas alostéricos. Já os benzodiazepínicos, eles são apenas moduladores alostéricos. E o modulador agoalostérico, ele é um ligante que funciona tanto como agonista quanto como modulador alostérico de um ligante ortostérico. Então ele pode aumentar a potência de um ligante ortostérico. Temos também o coagonista. Coagonista é um modulador agoalostérico que age junto com um agonista endógeno, de forma a promover eficácia aditiva. Então esse coagonista ele é um modulador agoalostérico que age junto com um agonista endógeno e aumenta a eficácia. O ligante bitópico é uma molécula que ela se liga tanto no sítio ortostérico quanto no sítio alostérico, justamente porque ela tem dois grupamentos farmacofóricos. E aí ela interage bem com cada um deles, dos sítios. Os moduladores alostéricos diferem dos agonistas alostéricos, que são capazes de ativar o receptor mesmo na ausência de ligante ortostérico. Além disso, há moduladores alostéricos que atuam como agonistas alostéricos, bem como moduladores alostéricos. Em termos conceituais, era basicamente isso em relação ao alosterismo. Eu coloquei aqui um exemplo de modulador alostérico positivo, só para a gente tentar entender melhor isso. Eu escolhi os benzodiazepínicos, por ter muita relevância e ser muito presente e quase todo mundo conhecer. Os benzodiazepínicos, eles são moduladores alostéricos positivos. Eles atuam aqui, neste canal. Este canal, ele é o receptor de GABA-A. Os benzodiazepínicos atuam num sítio diferente do GABA. Vamos aqui, Nós temos essa proteína. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 subunidades. Aí temos o GABA, ligando-se aqui, aqui
duas moléculas de GABA, e aí o cloreto entra. O canal abre e o cloreto entra. A célula hiperpolariza. Isso é o que o GABA faz. Os benzodiazepínicos, ao mudarem a conformação do sítio alostérico, note que é um sítio alostérico aqui, ó, porque é diferente do sítio ativo do GABA. Ó. Você tem que os benzodiazepínicos vão fazer com que o GABA seja potencializado, as ações do GABA sejam potencializadas. Como, por exemplo, aumentar a frequência de abertura dos canais. E aí você tem essa dinâmica. Os zolpidem, os barbitúricos também são ligantes alostéricos. Ó, o benzodiazepínico vem e se liga, o GABA se ligou e entrou. Seria basicamente isso. O etanol também atua num sítio aqui alostérico, diferente desses aqui. Os barbitúricos, zolpidem, flumazenil, que é um antagonista benzodiazepínico. Os benzodiazepínicos, eles são moduladores alostéricos positivos. O flumazenil, ele poderia ser um modulador alostérico negativo. Um resuminho aqui, agonismo versus antagonismo. Ligação de um fármaco pode promover a ativação ou resultar em não ativação do receptor. Se houver ativação, você vai ter uma resposta tecidual. Isso quem faz são os agonistas, eles têm afinidade e eficácia. Já já vou explicar melhor esses termos. Se não houver ativação, não vai haver resposta tecidual. Isso é coisa dos antagonistas, com afinidade, porém sem eficácia. E para encerrar, uma animaçãozinha aqui para mostrar esse entendimento. Temos aqui os ligantes se ligando aos seus receptores. Notem que esse agonista é um agonista pleno. O agonista, ele tem afinidade, ó, e ele gera uma resposta chamada de eficácia. O antagonista, ele tem afinidade, porém não tem eficácia. Ó, vários agonistas causando o aumento da resposta. Um agonista parcial, ele ativa parcialmente. Olha o agonista pleno, a resposta. E aí eu tenho uma resposta máxima. Ó, a resposta vai aumentando de acordo com a concentração. Aumentando até eu ter uma resposta máxima. O agonista parcial, ele se liga e ele não consegue gerar uma resposta máxima. Ele é incompetente para gerar essa resposta máxima. Ele gera um pouco só. Ó. Aí você tem vários sítios de ligação. Note que o agonista ele já havia causado resposta máxima antes de ocupar todos os receptores. Aqui é uma outra explanação para a gente tentar entender melhor. Essas pilhas verdinhas aqui, elas são os agonistas totais. Quando você coloca elas, a luz se liga de maneira máxima. Então, essa lanterna está ligada de maneira máxima. Se você aumentar o número de pilhas, a lanterna não vai ficar mais clara. Ela já está no limite dela, então a energia dessas outras pilhas são suficientes. Você tem um agonista parcial, colocou um pouquinho, luz acendeu pouco. Luz também não acende mais do que isso. Seria basicamente isso em relação a agonismo e antagonismo. Vamos seguindo. Tópico 8. Quantificação da resposta farmacológica.